Galera, o momento decisivo finalmente chegou. Shadow, trabalhando por trás de tudo, revelou o seu plano secreto que ele fez para poder criar uma das maiores organizações, de todas. Jogar a organização lá no topo. E a gente não tá falando da Shadow Garden não, mas sim de uma outra maior do que essa. Ele literalmente chegou no ponto até de atacar sua própria companhia para fazer tudo isso funcionar. Então fica comigo aqui que eu vou destrinchar para você, a gente vai juntar aquelas pecinhas do quebra-cabeça e te contar o que aconteceu. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu vou falar pra vocês que o tipo de vivência do Shadow até o momento é algo sensacional. O crescimento dele como personagem durante a história, durante a obra, é muito melhor do que a gente imaginava. Simplesmente acompanhado dessa comédia também, é uma coisa que surpreende muito. Mas eu vou te falar que essa reviravolta que ele bolou na cabeça dele como um plano que literalmente só ele sabia, foi de explodir mente, cara. Se liga só, a Shadow Garden continuou a crescer cada vez mais com o passar do tempo, O poder dela através da Mitsugoshi Company era muito grande, a influência também. E isso porque a Mitsugoshi Company produzia e vendia vários tipos de produtos que são baseados na sabedoria das sombras, digamos assim, do seu líder Seed Kagenou. O Seed sabia muito, e usando essa sabedoria como base, eles conseguiram recriar vários produtos, entre os quais o chocolate era um dos produtos mais populares. Já pensou nisso? Ele recriou o chocolate no outro mundo porque não tinha. E a empresa dele tem filiais em todas as grandes cidades, dentro e fora do reino de Midgar. Também, além dos produtos, logicamente, eles criavam notas, que funcionavam basicamente como vales de dinheiro. Pensa só, a principal razão pela qual eles produziam essas próprias notas deles era estimular a economia e vender cada vez mais produtos para eles, porque era relativamente exclusivo, E aí é que tá a grande jogada do momento. Justamente nessa produção de notas, o fato deles acabarem introduzindo notas bancárias para todo mundo, e justamente era o que eles aprenderam da vida anterior do Shadow, já que o Shadow vivia no Japão, ele sabia relativamente como funcionava o sistema de moedas e tal, e sabia aquecer a economia. E essas moedas aí se tornariam muito populares entre os cidadãos do reino. Foi aí que foi a melhor jogada de marketing possível para eles, No entanto, as coisas acabaram mudando. Acabou despertando a inveja em muitos dos seus concorrentes, E posteriormente tentaram sabotar, atacando todas as linhas de frente de abastecimento deles. Felizmente, os escassos mercenários que foram até lá, que foram contratados, por quem queria acabar com eles, com a Mitsugoshi Company, não eram páreos para as forças dos treinados Shadows Garden. E também os suprimentos ali continuaram funcionando sem problema, já que eles acabaram com todo mundo ali, todos os assassinos que foram enviados. Só que nessa mesma época, Shadow concluiu que ele tinha perdido o controle da sua organização. Embora os membros permanecessem cegamente leais a ele, porque nenhuma das garotas ia deixar de ser leal a ele, inclusive acreditassem que ele podia facilmente ver através dos planos de todas, na verdade, elas acabaram cortando ele completamente do processo de tomada de decisão. Além disso, o próprio Shadow não recebia nenhuma participação nos lucros auferidos por todos. Então assim, ele começou a planejar destruir a companhia Mitsugoshi e formar uma nova organização, que seria totalmente de sua propriedade individual, própria. Ele ia ter tudo para ele, ia conseguir os lucros, ia conseguir ter acesso à parada toda da empresa. Então, adotando o pseudônimo de John Smith, nosso querido John, Seed concordou em trabalhar junto com a Yukimi, que era governante da Torre Branca de Lawless City, para poder derrotar a Great Commerce Alliance e também a Mitsugoshi Company por um grande lucro. Essa margem de lucro grande ele ia querer, o dinheiro todo para ele. Percebendo uma grande falha no sistema de crédito de ambas as entidades, então, das duas empresas, ele convenceu a sedutora Yukimi a fabricar notas falsas para poder inflar o valor dessas notas aí, o que acabaria levando as empresas à falência, caso elas não conseguissem trocar todas as moedas. No caso, o Shadow roubou todo o estoque da Mitsugoshi Company em notas bancárias e substituiu ela por falsificações, Diante desse possível colapso financeiro que estava acontecendo, a Shadow Garden mudou o seu destino aí para poder silenciar esse John Smith e também recuperar o dinheiro roubado, apenas para ficar chocado em saber qual era a sua verdadeira identidade no final das contas. Quem era John Smith? Então, calma aí, Você deve estar todo confuso aí, o que aconteceu, como é que a gente chegou nesse ponto deles descobrirem que na verdade o John Smith era o Seed? Vamos lá. À medida que o conflito com a sua rival, o rival da companhia Mitsugoshi, que era a aliança comercial, aumentava ainda mais, Alpha e Shadow Garden fizeram o quê? Notaram a crescente circulação das notas falsas na economia, o que consequentemente poderia arruinar todas as duas empresas, de qualquer forma, se não fossem restringidas até o momento certo. No entanto, todas essas tentativas de localização da fonte da falsificação falharam devido à interferência de um ser misterioso que apareceu, um guarda chamado John Smith,
que era o Cid, na verdade. No entanto, na sua própria arrogância, o Shadow enviou aos seus seguidores uma mensagem criptografada, revelando toda a localização do dinheiro verdadeiro e permitindo a elas recuperar o dinheiro, fazendo-os acreditar que esse era o plano dele o tempo inteiro. Depois, acreditando que os seus seguidores não poderiam ter decodificado isso tudo, a mensagem que ele deixou para eles, o Shadow começou a assumir que na verdade ele tinha sido roubado por uma outra empresa rival. E posteriormente ele até espancou o gerente dessa empresa até a morte. No caso a gente está falando do Getan, que foi quando veio a grande revelação bombástica da história. Voltando um pouco disso daqui, o Getan acabou descobrindo uma carta que era endereçada à sua ex-noiva, a Yukimi, mano. E aí mais tarde a Alpha se aproximou da Senhora Raposa, dando a ela a carta de Getan antes de revelar sua conexão com o Shadow e também com a Mitsugoshi Company. E aí foi revelado que o plano era estabelecer junto com eles para criar mais força. Apesar da revelação bombástica, os dois ali concordaram em formar sua aliança contra a Ordem dos Diabolos e partiram juntos aí para discutir os seus planos do que eles fariam a partir daí. Ao contrário da maioria das tribos de Beast King, a tribo da raposa é conhecida justamente pelo seu intelecto, pelo astuto. E a Yukimi, que era uma raposa Beast King, não é diferente disso. Tanto que ela é a governante da Torre Branca em Lawless City, mano. Que é uma cidade que é considerada uma grande comunidade ali e é governada por 3 monarcas poderosíssimos, cada um dentro da sua própria torre, totalizando, logicamente, 3 torres dentro de lá. E ela era uma dessas. Então, com o passar do tempo, a Yukimi decidiu revelar ao Shadow que o motivo dela ter solicitado a ajuda dele, na verdade, era para matar o Getan, e era um membro da Great Commerce Alliance. Então, cara, depois da sua vitória praticamente garantida, a Yukimi confrontou o Getan e foi lá justamente para lutar com ele. Mas apesar de estar no teu estado mais poderoso possível, a Yukimi ainda perdeu essa luta. A Yukimi então descobriu que a Ordem dos Diabolos foi quem foi responsável por todas as ações do Getan. Felizmente o Shadow chegou para virar a maré pro lado deles, né? Declarou ao Getan que Yukimi era especial para ele, era alguém que ele gostava. Então isso tocou o coração da Yukimi, né? Começou a pensar que o Shadow veio ali para auxiliar ela pelo amor e tal, porque gostava dela. Na verdade não foi muito nesse lado aí não. Então depois que o Getan foi derrotado e o Shadow curando as suas feridas, né, passando mais pra frente, a Yukimi escolheu formar uma aliança entre a facção e o próprio Shadow, ambas as organizações desejando acabar com o incômodo do culto que estava acontecendo com os Diabolos. Enquanto a falsificação estava sendo produzida por Yukimi ali, né, criando essas notas todas, Cid, entretanto, se reuniu com a Delta, que se juntou com ele numa caçada de alguns outros bandidos, onde os dois eliminaram vários assassinos da aliança, por acaso ali um dos quais também foi revelado como o irmão da Delta. Aí o chororô caiu, né? Mas depois do encontro dos dois ali, eles encontraram brevemente Alexa e foi informado pelos subordinados da raposa, Natsu e Kana, que as contas, que as moedas gerais estavam finalmente concluídas e sendo distribuídas no mercado, estavam lentamente entrando no sistema. Encarregados de proteger a localização da operação geral então, como John Smith era um agente secreto, né, inicialmente afastou Rose e a sua equipe Shadow Garden antes de ser confrontado pela Delta. Só que galera, tivemos um grande problema nesse meio aí. O Cid, que estava disfarçado como John Smith, viu que a Delta percebeu a sua identidade, viu que ele era o Cid. E aí, mano, ele não teve outra escolha pra fazer, né? Forçou ela, usando a autoridade que ele tinha, pra mandar ela embora pra uma missão secreta pra eliminar o Juggernaut em Outlaw City, né? Em troca de obedecer o pedido dele, fazer qualquer favor pra ela. Isso sem falar pra absolutamente ninguém, o que resultou na suposta morte da Delta pra todos os outros da Shadow Garden. À medida que o conflito com a grande aliança comercial começava a aumentar cada vez mais, a Beta participou de uma operação para se livrar de vários assassinos da aliança, enquanto também adquiria informações sobre tudo o que tinha acontecido no processo. Infelizmente, a hostilidade entre eles continuou no resultado de mortes de pessoas inocentes. Quem não era para morrer acabou morrendo. E mais tarde, a Beta forneceria o seu relatório a Shadow sobre a recente circulação das notas falsas que ela descobriu, bem como também o desaparecimento da Delta depois do confronto com o enigmático John Smith, que ela não desapareceu, né? Foi lá para missão secreta. Embora o seu mestre seja incapaz de apoiá-las nisso daí, ela recebeu um memorando dele que o elfo passou a enviar para Eta para poder ser descriptografado, que era uma mensagem criptografada. E apesar da crescente preocupação de todos em Shadow Garden, essa mensagem que foi enviada, que era criptografada, né, era basicamente de uma confissão antes de continuar com o seu dever de guarda. A Eta conseguiu descriptografar essa mensagem aí e passou para todo mundo da Shadow Garden. Depois que ela decodificou a mensagem, descobriu toda a explicação do Shadow sobre aquela
traição, e isso foi encaminhado para a Alpha. No entanto, o próximo oponente direto da Alpha era o John Smith, no caso o Cid, né? Que foi revelado para a Alpha. Ela descobriu também que ele era o Cid, também identificou seu mestre, elas não iam deixar passar. Exigindo toda uma explicação, a Alpha tentou subjugar o mestre, só que o Shadow conseguiu derrotar ela facilmente, né? Até porque ele era muito mais forte do que ela. Aliás, o Shadow é muito mais forte do que qualquer um ali. Ele só gosta mesmo de trabalhar nos bastidores, porque se botar ele pro campo de batalha, o cara é OP pra caramba. E depois desse confronto que rolou, a Alpha ainda ficou fortemente deprimida, sem saber o que fazia, porque, pô, ela viu o mestre trair a própria organização, enquanto toda a situação da falsificação continuava a piorar. Acreditando que o seu mestre tinha abandonado o Shadow Garden, inclusive, finalmente, então, ela recebeu a mensagem descriptografada na palma da mão. E essa mensagem, como tinha sido dada com todos os detalhes, os motivos do Shadow, de tudo que ele fez, ela ficou exuberante, ela ficou muito feliz em saber que ele não tinha traído a Shadow Garden, e até forneceu os fundos para resolver a crise financeira da Mitsugoshi. Então, com a sua fé reafirmada no momento, a Alpha partiu com a Shadow Garden para poder recuperar o capital todo do seu mestre depois de se reunir com a Delta também, que ainda estava viva nesse processo. Com a distribuição então da falsificação quase completa agora, ao aceitar o desejo de retribuição de Yukimi, o Cid, entretanto, descobriu mais tarde que o enorme cachê que ele ia receber dos fundos que os dois acumularam tinha desaparecido. Mano, o cara ficou tilt, deu um choque nele, ficou com raiva pura. E posteriormente ele também descobriu que a Yukimi foi capturada por Getan. Então ele assumiu como o Getan ser o culpado por trás de tudo o que aconteceu. Localizando então o ex-amante dela, o John confrontou o Getan, enquanto exigia a localização de todos os seus despojos antes de derrotar ele facilmente, né, o líder da aliança. E tá aí onde nós paramos para voltar um pouquinho da história, né? Onde o Shadow acabou matando o Getan, apesar do uso dos suplementos animais para se tornar um pouco mais forte. Ele não conseguiu lutar contra o Shadow porque, como a gente disse, Shadow é OP demais. Interpretando mal o pedido final do seu adversário para proteger Yukimi, porque ainda teve isso. O Getan falou pro Shadow para ele proteger a Yukimi, porque, pô, ele amava ela, era o ex-noivo, ex-amante dela e tal. Então, assim, o Cid, só que é meio burro das ideias aí, né? Ele assumiu que o estoque tinha sido enterrado sobre a neve e começou a cavar depois de resgatar a Yukimi ainda assim. E aí, a Delta retornou. No seu segundo encontro com o Cid, que ele, depois dele ter ordenado ela lutar contra o Juggernaut na Torre Negra, e ela conseguiu, presumivelmente cortando a cabeça e retornando ao Shadow's Garden, todo mundo ficou em êxtase quando viu que ela ainda estava viva, acreditando que ela não tinha sido morta, pô. Todo mundo tava, mano, ela voltou, sacou? E depois que a Great Commerce Alliance caiu e a Mitsugoshi e a Delta foi vista pela última vez ajudando o Cid a cavar na neve, as coisas começaram a mudar. A Delta descobriu algo mesmo, só que o Cid já tinha ido embora. E aí acabou que ela não conseguiu contar pra ele. Quando a Delta também retornou, o grupo seguiu pro destino de recuperar todas as moedas que o seu mestre havia escondido, literalmente dado a localização geral para eles. Mas apesar de tudo, de ter sido acompanhado pela Delta, o Cid ainda assim não conseguiu recuperar essa fortuna e foi forçado a considerar o plano no final das contas como um grande fracasso, antecipando inclusive o desagrado da Alpha das suas ações. Ele decidiu adiar o encontro com ela e com a Shadow's Garden no geral, né, por causa do temperamento da Alpha até que ela se acalmasse um pouco. Por isso que o nosso querido Shadow, né, decidiu partir aí pro reino de Oriana para participar da Guerra Civil, quando a Delta descobriu algo na neve lá, né? Ele foi embora pro outro reino. Então, cara, pra você ver como as coisas são, Gama e Shadow, que decidiram aí que agora era hora de colocar a empresa no topo dos negócios, atualmente até a Mitsugoshi Company tem uma posição forte devido à criação dessas notas bancárias aí populares durante todo o mundo, isso levou a Great Commerce Association a enviar os assassinos para sequestrar elas, literalmente. Mas a Gama, com a ajuda da Niu, frustrou essa tentativa deles de conseguir sequestrá-la. Olha só, mano, o rival realmente foi pra cima. Ela então recebeu as notícias do desaparecimento da Delta também, preocupando-se muito com isso. Isso piorou ainda mais quando ela soube que o Shadow aparentemente tinha abandonado esse desfeito de todo mundo, né? Abandonado geral de lá. Pelo menos até ela descobrir a verdade também. Gama expressou felicidade por Shadow ainda ser leal a todos eles no final das contas e pela Delta estar viva também. E depois do colapso desse grande comércio, a Mitsugoshi Co. se tornou um negócio de maior sucesso ainda assim, né, de todos, tá ligado? Tudo enquanto as duas corporações lutavam pelo poder.
Yukimi e Shadow, assumindo essas identidades separadas aí que planejavam a maneira de usurpar ambas as facções, conseguiram com sucesso no final das contas. E a Mitsugoshi Company não apenas venceu esse grande conflito da aliança comercial, mas agora também indiscutivelmente era mais poderosa do que nunca, com a eliminação de todos os seus concorrentes e também a recente descoberta da aliança da Snow Fox Corporation com Shadow Garden. Meu amigo, o negócio ficou sinistro no final das contas. Parece que o plano, que no final talvez não fosse para dar certo, deu certo e levou à ascensão do nosso querido Shadow. Como sempre, né? Aquela comédia icônica e irônica pra caramba que o cara não quer, mas consegue no final das contas. Acha que perdeu, mas ganhou. Que traz uma felicidade incrível, e ver isso animado vai ser bom demais, mano. Por isso que eu sempre falo pra você caprichar nesse like aí, mandar bala pra gente mesmo, porque essa história aqui merece demais. Ver tudo isso animado não vai ter preço. A animação vai ser muito top, eu já vi todos os reviews, todos os previews, vai ter muita coisa legal, a animação tá boa também. Pelo menos até o momento, né? Então, aproveitando esse embalo também, já se inscreve no canal aí, galera, que eu preciso da sua inscrição, preciso de você inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, pra você poder receber essas notificações dos animes. Sempre você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo otaku, meu parceiro, que a gente fala de tudo aqui. Essa, com certeza, você não vai querer ficar de fora, então vem com a gente. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por vocês fortalecerem o canal, mano, com a sua inscrição e com a notificação ativa. Forte beijão no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo, hein? Beijão. Valeu!